Essas Bíblias, você trouxe sua Bíblia, amém? Pegue sua Bíblia, por favor, e abra no capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Mateus, o capítulo 9. Mateus 9, nós vamos ler do 35 até o 38. Mateus 9, do 35 até o 38. À medida que o irmão for encontrando, se você pudesse colocar em pé, nós faremos a leitura em reverência à palavra do Senhor. Depois eu prometo, você vai se assentar, eu não vou pedir mais para você se levantar. Aquele negócio, Maria, que a gente combinou, tá ok? Beleza. Então, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 9, a partir do verso 35. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. E então disse a seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Só até aqui, vamos orar. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra e pedimos que no nome de Jesus, o Senhor nos dê compreensão dessa tua palavra. É o que nós te pedimos aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar? Irmãos, esse texto ele é bem pequeno, contudo, a gente não pode desprezá-lo, porque ele tem ele faz, na verdade, esse texto é fundamental para a gente ter uma ligação importantíssima entre tudo que a gente falou nas últimas mensagens, nos últimos sermões que eu trouxe para a igreja, com base nos capítulos 8 e 9, a gente falou sobre 3 conjuntos de milagres. O primeiro conjunto desse milagre, a gente falou detalhadamente cada um deles. Depois abordamos outros 2, ali mostrando o poder de Jesus, Mateus fez questão de dar evidência, dar notoriedade para os seus ouvintes originais sobre a autoridade de Jesus, o poder desse rei Jesus para curas, milagres, libertação de espíritos malignos que ele expulsou. E sobre tudo isso que Jesus, então, opera no meio do povo. A seguir, ele vai fazer um discurso sobre os discípulos. Mateus vai narrar para nós, no capítulo 10, sobre como Jesus chama os seus representantes desse reino, os seus embaixadores, os representantes do rei. Como ele chama os seus 12 discípulos e comissiona esses discípulos e dá autoridade para esses discípulos, para que esses discípulos, então, pudessem realizar todas as obras que Jesus vinha realizando no meio do povo. Então, vou recapitular aqui rápido. De um lado, nós temos os capítulos 8 e 9, narrando as curas, os sinais, os prodígios que Jesus realizou. Do outro lado, nós temos o capítulo 10, onde Jesus convoca seus 12 discípulos e dá a eles autoridade para realizarem, para pregarem, para ensinarem no meio do povo. Então, de um lado, Jesus operando esses sinais, do outro lado, Jesus confiando autoridade aos seus discípulos para realizar esses sinais. E no meio disso? No meio, uma ligação, uma ponte. Uma ponte entre Jesus realizando essa obra e a convocação dos discípulos para realizarem essa mesma obra. E essa ponte é esse texto que a gente acabou de ler. Esses versos 35, 36, 37 e 38. Aqui nós temos um resumo da ênfase do ministério de Jesus, mas também uma breve constatação da condição espiritual que vivia o povo de Israel naquele tempo. Então, 2 coisas que a gente vai ver à medida em que a gente for analisando esse texto aqui, mais devagar. A primeira delas, a gente vai ter um breve resumo de tudo que Jesus veio fazendo durante o seu ministério. E depois, uma análise do próprio Jesus sobre a condição do povo de Deus. E essa análise é muito importante para a gente entender qual é o nosso papel, aquilo que esse texto aqui espera de mim e de você. Porque esse texto espera de nós uma resposta. A gente vai falar mais disso hoje aqui. Mas esse texto espera de mim e de você uma resposta. Bom, primeiro,
nós temos esse resumo do ministério de Jesus, que isso se encontra no versículo 35, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia. A gente vai ler novamente, como o texto é curtinho, a gente pode explorar bem cada palavra. Diz assim: Jesus percorria todas as cidades e povoados. Jesus percorria. Depois ele irá dizer para os discípulos percorrerem, mas agora ele diz: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando, pregando e curando. O ministério de Jesus, então, é dividido em 3 atividades fundamentais: ensino, pregação e cura. Toda essa atuação de Jesus não ficava apenas nas palavras, no discurso. Ela também dava lugar a ações concretas, fatos, milagres, sinais, prodígios. Então vamos pensar em cada uma dessas atividades. A primeira palavra é ensinando. Jesus era um mestre por excelência, mas não um mestre comum, como os fariseus ou os saduceus, os escribas da época. Ele é um mestre que ensinava com autoridade. No capítulo 7, se você puder marcar na sua Bíblia o 9 para você não perder, mas puder voltar, que a gente está pertinho ali no 7, o 28, verso 28 e verso 29, após Jesus terminar o discurso, né, conhecido como Sermão do Monte, após Jesus terminar o seu discurso, diz o texto: ao concluir esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Por que eles se maravilhavam? Diz o texto: pois ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Jesus ensinava, mas não ensinava como qualquer outro mestre. O seu ensino era carregado de autoridade. Não ensinou de portas trancadas dentro de uma sala. Não, Jesus percorreu todas as cidades. Todas as cidades. Mais de 200 cidades haviam na Galiléia naquele tempo. Cerca de mais de 15 mil habitantes espalhados. Né, é que os dados históricos nos remetem, né, daquela época. E ainda assim o texto diz que todas as cidades Jesus percorreu ensinando, povoados, aldeias, aonde quer que estivesse o povo, ali estava Jesus no meio deles. Então Jesus não se limitou a ensinar apenas nas sinagogas ou trancados, as portas fechadas, não. Ele estava no meio das pessoas e ensinando. Claro que utilizava muitas vezes o ensino na sinagoga como um ponto de partida para as suas pregações. Outra coisa que o texto diz é que ele pregava o evangelho do reino, ou seja, a boa notícia do reino de Deus. E que boa notícia é essa? Desde lá do capítulo 4 do evangelho de Mateus, eu diria que esse é um dos versos centrais aqui do evangelho de Mateus, Mateus capítulo 4, verso 17, quando o autor escreve para nós: daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo, em que consistia a pregação de Jesus? Arrependei-vos, porque o reino de Deus, o reino do céu chegou. Eu troquei aqui as palavras e falei reino de Deus, é quase que um ato falho toda vez que a gente está lendo, mas tem uma curiosidade aqui, eu vou explicar sobre isso. Primeiro eu quero que você entenda o seguinte: quando o texto diz para nós que ele percorria esses povoados, pregando, do que a gente está falando. Por quê? Porque hoje tem muita coisa por aí e que as pessoas estão chamando de pregação quando não é pregação, quando não tem nada a ver com mensagem. Às vezes é uma história emocionante que envolve as pessoas, às vezes é uma série de histórias engraçadas que faz rir, às vezes é um discurso muito eloquente, com alguns versículos pensados aqui e ali, mas pouca coisa tem a ver com a palavra de Deus. E aqui o que nós estamos vendo é que Jesus percorreu as cidades pregando. E pregando o quê, diz o autor? Em que consistia a mensagem do Cristo? Arrependimento e submissão ao reino do céu. E reino do céu é uma expressão que Mateus usa para substituir reino de Deus. Então, quando você está lendo o Evangelho de Mateus e você lê a expressão reino dos céus, entenda, nós estamos falando do governo de Deus sobre a vida das pessoas. Lembra que os judeus, naquele período de Jesus, estão procurando um libertador que os livre do jugo de Roma, um reino humano, mundano, terreno. Mas aqui Jesus deixa claro que a pregação dele consiste numa submissão total dos homens ao governo de Deus. Jesus pregava as boas novas de salvação, de que todo homem, mulher, adulto ou criança, pecador,
deve vir ao arrependimento. Então, em que consiste a mensagem do Evangelho, pastor? Em que eu e você nos voltemos a Deus em arrependimento e confissão dos pecados para a salvação das nossas almas. Esse é o coração do Evangelho. Então entenda, igreja, muitas vezes quando você ouve um discurso bonito por aí e que parece o Evangelho, não necessariamente é o Evangelho. Abra os seus ouvidos. Porque a pregação do Evangelho tem como coração as boas novas de salvação, de que eu e você somos pecadores, de que eu e você necessitamos de um Salvador, de que eu e você precisamos nos submeter ao governo de Deus sobre a nossa vida, submissão a Deus. É isso que quer dizer a expressão reino do céu. Ou você acha que reino do céu cada um faz o que achar bem, o que achar bom? Obrigado, Matheus. Você acha que no reino do céu, então, cada um vai fazer o que parece certo? Não, querido. Quando a gente fala o reino de Deus, nós estamos falando de nos submeter ao rei. O rei, então, vai determinar o que devemos fazer e nós vamos cumprir como seus súditos. Do contrário, nós não estamos em obediência ao rei. Do contrário, eu e você não fazemos parte do reino de Deus. Fazer parte do reino de Deus significa que nós vamos submeter as nossas vontades às vontades de Deus. Não foi assim que Jesus nos ensinou a orar? Seja feita a tua vontade. Mas há muito discurso por aí chamado de pregação para que de alguma forma Deus se pareça com o gênio da lâmpada que satisfará todas as suas vontades. Isso não é pregação. Então, quando a gente olha para esse texto no ministério de Jesus, eu estou enfatizando esses tópicos porque depois, quando a gente entrar na próxima sessão do capítulo 10, isso precisa estar bem entendido, o que Jesus espera dos seus discípulos, o que Jesus espera de nós, o que Jesus espera dos representantes, dos embaixadores do rei. A gente precisa entender isso, precisamos olhar para o que ele fazia, Deus deseja salvar o homem e restaurá-lo da sua condição caída. E foi isso que Jesus veio ensinar. Foi isso que Jesus veio dizer para nós. O que mais Jesus fez? Diz o texto, curando todo tipo de doença e enfermidade. Todo tipo de doença e enfermidade. Eram tantos os tipos, tantas as diferentes, as variações de enfermidade que o autor nem se atreveu a fazer uma lista aqui para nós. Não caberia no texto. Mas todo tipo de doença, fosse ela física, fosse mental, fosse doença na alma, fosse espiritual, ele ofereceu graça aos rejeitados, ele ofereceu paz aos atribulados, ele ofereceu restauração para os devastados. Jesus transformou suas palavras da verdade do reino em ações de amor para um povo que sofria. É isso que a gente está lendo. Suas palavras da verdade traduzidas, transformadas em ações de amor com aqueles que estavam sofrendo. E então Jesus curou. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer para os irmãos algo que a gente repetiu aqui muito, mas se você não estava aqui, você ouve isso agora. Jesus tem poder para curar todas as doenças. Jesus tem poder e autoridade para restaurar a sua vida, seja em que ordem ela necessitar, seja ela física, emocional ou espiritual, seja uma doença do corpo ou uma doença da alma, Cristo tem poder para curar você. Depois nós vemos que o texto passa para trazer um relato sobre essa compaixão de Jesus. Compaixão de Jesus. O tempo todo nós também falamos disso, não foi? O quanto o rei tem poder e autoridade, mas nós também falamos do quanto esse rei é carregado de quê? Compaixão. Compaixão. Jesus é um Salvador que não tem só todo o poder, tem também um coração carregado de compaixão. Ele pode agir nas nossas vidas porque tem poder para isso. E tem compaixão suficiente para se importar com as nossas dores, se importar com as nossas dificuldades, com as nossas tribulações, com os nossos desafios. A palavra compaixão aqui, eu não vou me atrever a pronunciar essa palavra aqui no grego, mas é o termo, né, a forma grega mais forte para expressar a compaixão por outro ser humano. Então, a palavra que o autor usou é
é a palavra mais forte na língua grega para traduzir a compaixão que alguém tem por outro ser humano. Esse termo deriva de um substantivo que nós conhecemos como entranhas. Entranhas. Para expressar que Jesus sentia a dor no seu intestino, como se fosse uma dor no seu intestino pelas pessoas. Em outras palavras, Jesus sentiu a dor delas. É isso que o autor está falando para nós. Veja o texto. Vendo as multidões, compadeceu-se delas. Ele sentiu a dor dos aflitos. Ele sentiu a desesperança dos angustiados. Ele sentiu o lamento daquela mulher que por 12 anos sofria de hemorragia. Ele sentiu a dor daquele homem que havia perdido a sua filha, sua filhinha que estava morrendo ali por causa de uma doença. Ele sentiu a dor dessas pessoas, ele sentiu a dor do leproso que não podia chegar perto de ninguém. Ele sentiu a compaixão que havia no coração do centurião pedindo pelo seu servo. Jesus olhou para aquelas pessoas e sentiu a dor delas e se importou com elas. E diz mais o texto, fala assim, como ovelhas que não têm pastor. Pense nessa expressão, ovelhas sem um pastor. E inevitavelmente esse texto me lembra de um texto que a gente aprende na embaixada, a decorar, que é Isaías 53:6, que diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas e cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Sobre ele. Jesus viu as multidões como ovelhas sem pastor, ovelhas frágeis, indefesas, feridas, sujas, debilitadas, perdidas, sem proteção, sem provisão. Uma verdadeira multidão de pessoas cansadas e sobrecarregadas, sem esperança e carentes de um Salvador que lhes libertasse do jugo do pecado. Jesus olhou para aquela multidão e ele viu o que o profeta descreveu 600 anos antes da sua vinda. 600 anos antes da vinda de Jesus, Isaías escreveu essas palavras. Que o autor está dizendo para nós que ele viu naquele instante. Eu creio firmemente que quando ele faz a referência para dizer elas eram como ovelhas sem pastor, também está, de certa forma, ainda que de maneira indireta, inserido no texto que agora ali estava o bom pastor, que daria a vida por elas. Aquela multidão de perdidos, aquela multidão de atribulados. E Jesus teve dor nas suas entranhas por elas. Dor nas entranhas por elas. Irmãos, essa parte do texto eu gostaria muito que você desse uma atenção especial. O que quer dizer esse sentimento? O que esse texto quer dizer para nós com essa compaixão de Jesus? Vai fazer mais sentido adiante. Depois ele passa a falar para nós sobre a constatação de Jesus. Qual é a conclusão que Jesus tira diante daquilo que ele vê? Verso 37. Diz assim, então disse a seus discípulos, na verdade, a colheita é o quê? Grande. Verso 37. Vocês estão comigo? Amém ou não? Então disse aos seus discípulos, na verdade, a colheita é, mas os trabalhadores são poucos. Essa é a conclusão que Jesus chega. Então veja, primeiro o autor falou de Jesus trabalhando, depois ele fala de Jesus vendo, e agora ele fala de Jesus concluindo a respeito do que ele vê e diz assim, tem muito trabalho, a seara é grande. Ou seja, tem muita gente precisando, tem muita gente aflita, as multidões estavam sedentas, famintas para ouvir a palavra de Deus, mas não havia pessoas suficientes que fossem capazes de lhe ensinar o evangelho. Agora tem um detalhe aqui importante, preste bem atenção, pensa comigo, isso não está no texto, mas a gente pode deduzir a partir dos evangelhos, tá certo? O que eu vou dizer agora, porque pense comigo, os irmãos, no tempo de Jesus, não faltava mão de obra no templo.
Não faltava mão de obra no templo. Olha só a afirmação de Jesus, eu vou repetir. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele está olhando para uma multidão sedenta da palavra e está dizendo, poucas são as pessoas que podem lhes oferecer a palavra de Deus. Mas Jesus está falando isso diante de uma multidão de fariseus, saduceus, escribas, zelotes e uma série de outros grupos religiosos que haviam no tempo de Jesus. Você sabia disso? Que haviam muitos grupos religiosos no tempo de Jesus? E todos esses grupos, de alguma maneira, estavam tentando fazer adeptos. Mas Jesus olha para aquela multidão e constata. Ele olha para aquela circunstância que estava, esse cenário, ainda que tenham as autoridades, né, não faltassem autoridades religiosas no tempo de Israel, Jesus olha para aquilo, olha para aquelas pessoas, para aquelas ruas, para aquelas casas, para aquelas vilas e diz delas, não há trabalhadores suficientes. Não há. Esses grupos olhavam para aquelas multidões, mas não havia neles compaixão. É por isso que Jesus olha para aquela multidão e diz assim, não tem pastores. Mas os líderes espirituais, os líderes religiosos do povo de Deus, sempre foram tidos como pastores. Se você pegar os profetas no Antigo Testamento, todos eles se referiam aos líderes espirituais de Israel, sejam os sacerdotes no templo, fosse até mesmo o rei sobre o trono, os profetas se referiam a eles como os pastores do rebanho, que é o povo de Deus, que é o povo de Israel. Mas Jesus está olhando para o povo e está dizendo assim, não há pastores. Se não há pastores nas palavras de Jesus, mas eu e você sabemos que haviam muitos líderes religiosos naquele tempo, muitos grupos religiosos naquele tempo, o que Jesus está dizendo a respeito disso? Bom, eles têm até um conhecimento acerca da palavra de Deus, mas não há neles compaixão pelos perdidos. Eles têm o conhecimento do que diz o texto, mas o texto não provoca neles transformação. Eles têm luz na cabeça, mas não há fogo no coração deles que os mova em direção aos perdidos. Eles olham para os perdidos e querem ensinar seus dogmas, seus paradigmas, suas doutrinas, mas não há neles amor, que os faça olhar como ovelhas carentes, que precisam de cuidado. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está fazendo uma constatação acerca do cenário religioso de Israel naquela época. E eu e você precisamos, irmãos, em nome de Jesus, eu e você precisamos considerar muito bem essas palavras. Porque esse cenário não está tão distante de nós. Infelizmente, esse cenário não está tão distante de nós. Há em nosso meio boa doutrina, mas será que há em nosso meio amor pelos perdidos? Há em nosso meio luz na cabeça, mas será que há em nosso meio fogo no coração? Há em nosso meio doutrina, mas será que há compaixão, fervor espiritual? Precisamos nos examinar nessa noite. Precisamos nos avaliar diante de Deus. Precisamos nos despir para pensar se eu e você, quando olhamos para essa multidão de pessoas. Eu vou falar em código, tá bom? Que a gente está gravando, preste bem atenção. Essa multidão de pessoas que vai subir para beijar a fita. Deu para entender o que eu quero dizer? Sim ou não? Eu e você olhamos para essa multidão de pessoas e o que nós sentimos por eles? Porque eu vou te dizer o que estava no coração dos fariseus naquela época. Desprezo pelo povo. Desdenho, malícia. Eles olhavam para as ovelhas a fim de tosquiá-las, o máximo que pudesse. Agora, o que será que Jesus esperaria de mim e de você? Que as nossas entranhas doessem de compaixão, porque são ovelhas que não têm pastor. Estão cegos. Porque o príncipe desse século, como diz 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, cegou os entendimentos dos incrédulos para que eles não vejam a luz do evangelho de Cristo. Eles estão cegos. É por isso que as seitas têm carregado tantos adeptos nos últimos tempos.
infelizmente. Filas e mais filas em busca de cirurgia espiritual, porque falta poder no meio da igreja. Ceticismo dominou as universidades. Você que é crente tem que pensar 2, 3 vezes antes de mandar seu filho para a universidade pública hoje, porque o ceticismo dominou aquilo lá. O ateísmo é o comum. E nós, como igreja, isso nos dói? Isso faz as nossas entranhas doerem? Ou será que a gente está mais preocupado em receber a próxima bênção? Será que as nossas orações são tão egoístas que elas mais parecem com uma lista de supermercado, onde a gente apresenta para Deus tudo aquilo que a gente precisa? E as multidões? Deixe as multidões. E enquanto isso, a corrupção invade o governo. Escândalos de corrupção são tão comuns no nosso tempo que já se tornou banal. Falar da última novidade, do último político que é preso, seja ele de que lado for, sem paixões ideológicas aqui, seja de que lado for, se tornou tão banal que a gente já nem dá mais tanta atenção. Isso move as tuas entranhas. Isso te conduz à oração, isso te leva a orar a Deus. Isso dói em você. A gente olha para uma multidão de pessoas hoje, no mundo inteiro, não sei se você sabe, mas são dados reais, hoje no mundo inteiro existem mais pessoas escravas do que na época em que a escravidão era legalizada. Isso dói no teu coração? E grande parte dessas pessoas escravizadas são crianças que são usadas para a escravidão sexual no mundo inteiro. Isso dói. Países ditos desenvolvidos legalizando o aborto, assassinando crianças ainda no ventre, quando há dezenas de milhares de pessoas que desejariam adotar uma criança. Isso dói no seu coração. As multidões que não têm o que comer, os vídeos que a gente assistia de missões, já nem se passa mais isso, mas antigamente os vídeos que a gente assistia de missões, de pessoas no Nordeste, no sertão, sem água, sem esgoto, sem saneamento básico, mal com uma casa para sobreviver, e aquilo doía os nossos corações. Isso move o teu coração para orar? Isso precisa nos mover a oração. Precisamos, nesse tempo, como igreja, nos despir, limpar desse egoísmo, desse evangelho que só está em busca da próxima promessa, da próxima bênção, da próxima recompensa material que Deus possa nos dar, para um evangelho que nos mova de compaixão, de dor nas entranhas pelos perdidos, porque do contrário seremos considerados por Deus da mesma forma que os grupos religiosos no tempo de Jesus. Não vai haver distinção nenhuma entre nós. Precisamos acordar para isso. Aquele sentimento que havia em Jesus precisa ser o mesmo sentimento no meu e no teu coração, irmão. Verso 38, Jesus então ordena um motivo de oração. Já começamos a falar sobre isso. Mas olha o que diz o texto: rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores. Que mande trabalhadores para a sua colheita. A colheita é de quem? É do Senhor, Ele é o dono. Então quem há de mandar esses trabalhadores? O próprio Deus. E qual é o meu papel e o seu? Rogarmos, orarmos, insistirmos com Deus. A solução apresentada por Jesus para esse problema é orar por mais trabalhadores. A oração é o remédio oferecido por Jesus para a crise de falta de obreiros. É o remédio para a crise de falta de obreiros. Há poucos meses, vamos dizer assim, atrás, estávamos em conversa e eu me senti muito ofendido por uma colocação de um pastor, não vou repetir ela aqui, mas ele falava de como no sul do nosso estado, Minas Gerais, há pouquíssimos vocacionados, há pouquíssimos jovens indo para o ministério, se candidatando ao ministério pastoral.
Agora aqui está a resposta. Aqui está a solução. O que Jesus então espera que eu e você façamos? Pelas mais de 300 cidades que não têm um trabalho batista em Minas Gerais. Estou falando de Minas Gerais. Que eu e você rogamos ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores. Isso porque somente Deus pode despertar vocacionados. Só Deus pode fazer com que só Deus pode fazer do meio de um monte de ossos secos um exército se levantar, como profetizou Ezequiel. Só Deus pode fazer isso, irmão. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode despertar na igreja o amor e a compaixão pelos perdidos. Só Deus pode mover o teu coração na direção dos aflitos. Só Deus pode fazer você nesse tempo se levantar com coragem para assumir a tua posição diante do reino de Deus. Não é o meu sermão, eu gostaria talvez que fosse, ainda bem que não é. Não é os argumentos que eu venha trazer para você aqui, não é a capacidade que o pastor tenha de convencer você de alguma forma a arregaçar as mangas e trabalhar no reino, não vai ser isso. Não vai ser isso. A solução está aqui. Que o mesmo Deus que fez no meio daquele vale de ossos secos um exército se levantar pela sua palavra na boca daquele profeta, possa fazer no nosso meio também nesse tempo, nesta igreja, um exército se levantar. Só Deus pode despertar na igreja amor e compaixão pelos que sofrem. O reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu assim: o dinheiro pode financiar os estudos, os seminários podem oferecer capacitação, a congregação pode escolher seus ministros, as autoridades religiosas podem ordená-los, porém somente o Espírito Santo pode fazer verdadeiros ministros do Evangelho ou levantar obreiros leigos para a grande seara espiritual. E eu concordo totalmente com o pastor Hernandes nisso. Só Deus pode nesse tempo. Sabe por quê? Porque não nos faltam os recursos financeiros, ou você acha que o problema da igreja é dinheiro? Você realmente acha que o problema do avanço do reino de Deus nesse nosso tempo, nessa geração, é que a igreja é pobre? A igreja nunca foi tão rica como nesse tempo. Nunca foi. Depois de curiosidade, coloca assim no Google, valores depositados na Receita Federal pelas igrejas evangélicas. Você vai se assustar com a quantidade de dinheiro. A igreja é rica. A igreja do nosso tempo é rica. O problema é que ela é rica de tudo que os antigos não tinham e pobre de tudo que os antigos tinham. E a gente não tem. Que é do poder do alto. Desse fogo do Espírito Santo que nos conduza aos perdidos. Nós temos um monte de seminários. Hoje não é mais dificuldade. Se você tem um chamado para o ministério, hoje você pode estudar até de casa, online. Você pode se preparar em casa. Não há falta de livros bons teológicos publicados. Não há falta. Há uma vasta literatura publicada hoje de gente inteligentíssima, produzindo material bom. Então também não é isso. Falta congregações? Não, temos muitas. Algumas até sem obreiros. O que nos falta então? Falta que o Espírito Santo possa mover a sua igreja com amor pelos perdidos. Para encerrar então, qual é a grande ideia desse texto? Deus deseja que, movidos pela compaixão e pelo amor pelos perdidos, clamemos a Ele com insistência para que Ele envie mais trabalhadores. 2 motivos de oração eu quero deixar para você. 2 coisas que eu gostaria que você entendesse a partir desse texto, que devem agora pautar os seus pedidos de oração. 2, compaixão e amor pelos perdidos e mais trabalhadores para o reino de Deus. Sabe por que essas 2 e nessa ordem? Porque se Deus te der compaixão pelos perdidos, a primeira pessoa que se levanta para o reino é você. Se Deus mover o teu coração de paixão, de amor pelos que sofrem, a primeira pessoa que se levanta é você mesmo.
E aí, depois de você, de pé, erguido para o reino, daí então, meu amado irmão, nos ajude a orar para que Deus envie mais trabalhadores. Mais trabalhadores. Quero propor também algumas aplicações, bem rapidinho. Primeiro, não há missão sem compaixão. Não há missão sem compaixão, irmão. Não há evangelismo sem compaixão. Evangelho sem amor, vida cristã sem paixão pelos perdidos. Jesus amava pessoas. Jesus amava pessoas, Jesus importava-se com elas, e nós também devemos nos importar. Precisamos pedir a Deus que nos dê essa compaixão. Se você não tem, peça a Deus. Senhor, hoje eu estou vendo aqui, Senhor, diante dessa palavra, que a minha oração tem sido a mais egoísta possível, Senhor. Pai, eu tenho visto aqui pela palavra que o pastor está pregando, que a minha oração só se trata de mim mesmo, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, tira de mim esse coração de pedra, põe em mim um coração de carne, um coração que se compadeça pelo esse tanto de gente aí que sofre, desesperada, aflita, sem uma solução, a ponto de tirar sua própria vida. Deixa eu dar um outro dado que eu não dei anteriormente, havia esquecido e agora que lembrei. Você sabia que no Brasil tem aumentado assustadoramente o índice de suicídios? Só que a televisão não pode falar disso, não sei se você sabe. Há um acordo na imprensa que não se possa propagar sobre isso, porque isso encorajaria pessoas em depressão a tirarem sua própria vida. Então, por isso que o jornal não fala, mas os índices são assustadores. Quando você estiver em casa, lá na internet, dê uma olhada no site da Organização Mundial de Saúde, veja os dados. Algumas das cidades mais ricas do nosso país, lá no sul, são algumas das cidades com maior índice de pessoas que tiram a própria vida. A carência de pessoas e de obreiros é grande, o campo é o mundo e precisamos pregar o evangelho a toda criatura. Passaram-se 2000 anos depois da vinda de Jesus e a nossa carência continua a mesma. As falsas religiões prosperam, as seitas alargam suas fronteiras, o ceticismo toma conta das universidades, a depravação e o pecado inundam a sociedade, crianças são sexualizadas, corruptos já se tornaram uma notícia comum e milhares de pessoas morrem todos os dias sem salvação. E nós, o que faremos? Devemos nos levantar e tomar posição. Não podemos cumprir a missão sozinhos. Precisamos de mais trabalhadores. Precisamos orar para que aqueles que só têm feito Escute, precisamos orar para que aqueles que só têm feito investimento em sua vida, nesta terra, ergam os olhos e vejam que os campos já estão brancos. Eu vou repetir. Precisamos, eu e você, orarmos para que aqueles que só têm feito investimentos nessa vida abram os olhos para ver que os campos já estão brancos e nós corremos o risco de perder uma grande colheita nessa geração. Por que, você me pergunta? Pela omissão dos crentes do nosso tempo. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. A solução para a falta de mão de obra não é sobrecarregar os que trabalham. Isso aqui é só para quem trabalha, tá bom? Isso aqui é só para quem trabalha no reino de Deus. Então escute com muito carinho você que trabalha no reino. A solução para a falta de mão de obra não é você se sobrecarregar, assumindo ainda mais tarefas do que já faz. Não é isso. Veja o que esse texto nos ensina. A solução para os acumuladores de tarefas, que vão acabar fazendo as suas funções mal feitas, porque juntaram muita coisa, é que eles vão até o Senhor da seara e peçam por mais trabalhadores. No entanto, aquilo que o Senhor nos chama a fazer, devemos empregar o melhor da nossa capacidade e fazer o possível para treinar outros, fazer discípulos. E enquanto isso, pastor, enquanto isso nós oramos para que os discípulos que temos feitos possam ter os olhos abertos para o reino de Deus. A solução não é você se matar de trabalhar. Eu sei, irmão. Eu sei que na nossa igreja muitos acumulam função, porque não tem quem assuma as responsabilidades. E aí acaba que você assume um monte de coisa e acaba não fazendo nada bem feito. Então deixe disso. Meu conselho para você como pastor, abandone isso e busque ao Senhor qual é o chamado dele para a sua vida nesse tempo. O que ele deseja de você. Entendeu?
entendi, é isso aqui, é onde Deus quer que eu invista o meu tempo, a minha energia, os meus recursos, a minha capacidade, é nisso aqui. Então ali você coloca o melhor da sua capacidade. Pastor, mas tem esse ministério aqui que está precisando, tem aquele outro lá que precisa de ajuda, o outro irmão lá me chamou para ajudar lá no outro. Você ora e diz para ele, irmão, vamos orar para que Deus levante mais trabalhadores. Enquanto você treina um discípulo, enquanto você ensina alguém a função, ore para que Deus também o desperte para essa obra. Amém? Eu não sou um cantor. Os irmãos sabem que eu não sou muito afinado, não. Mas eu queria cantar uma música que tem tudo a ver com essa palavra. Uma música que tem tudo a ver com essa mensagem. E até a Maria, a gente se preparou e colocou um slide, um PowerPoint, para você acompanhar a letra e aprender a letra. E eu creio firmemente que Deus não precisa de um bom instrumentista, nem de um bom cantor, não. Mas eu creio que Deus deseja que essa letra dessa música, eu e você possamos fazer dela a nossa oração pela igreja e em favor da igreja. Então, eu queria que você tentasse pelo menos cantar isso de coração aberto, pensando nisso, nessas palavras como uma oração. Como uma oração. Ele diz assim, todas as cidades, povoados e aldeias percorria Jesus. Pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias percorreremos. Veja que agora não é mais Jesus, mas é os discípulos. Nós percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu povo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos à procura dos aflitos, somos tua boca proclamando o reino de Deus. Somos.